Hello, Águias! Sejam bem-vindas a mais um episódio aqui do nosso podcast, o Pod Águias Beauty. E nós estamos com uma super convidada, não é, Cíntia? Olá, maravilhosas! E sim, estamos hoje com uma convidada muito especial. Outra convidada que a gente estava já querendo desde a primeira temporada. Namorando. Mas, como ela é de longe, a gente conseguiu um encaixe agora pra vocês. E, gente, eu vou dar uma resumidinha aqui em quem é, de fato, essa convidada. E fiquem de olho, ela é empresária e CEO de uma das maiores marcas de macas do Brasil e também, logo internacional, mentora e palestrante de posicionamento e de marca valorizando na área da beleza. Ela é uma empresária de ponta, Simone Campos, CEO da Maca Desejo. Muito obrigada, Kel, pelo convite. Muito obrigada, Cíntia. Tá sendo uma grande alegria estar aqui com vocês hoje. Eu falo que são momentos históricos, né, na nossa carreira. E esse momento, com certeza, vai ficar na minha história. E muito obrigada pelo convite, pela confiança. Que bom, que bom. E, Simone, eu queria que... assim, eu sei mais um pouco a história, né? Mas nem todo mundo sabe tudo que acontece, né? Eu queria que você contasse um pouco como que foi a tua trajetória, começar a empreender com a Maca. Porque hoje você tem vários negócios, inclusive depois você vai contar, né, todo esse ecossistema que você criou. Mas como que começou a Maca na tua carreira, assim, né? Como que você era leste? Conta como foi tudo isso. Comentando com a Cíntia, eu ainda sou leste, viu? Porque eu ainda atendo. Gente, Então, também. como que essa mulher arruma? Eu atendo. E a Marca Desejo, do que muitas pessoas pensam, né? Que eu desenvolvi ela, porque eu queria realmente ganhar dinheiro. Não, a Marca Desejo, ela veio na dor. Na dor de uma gestante que não pode, né? Ficar em decúbito dorsal. Porque pode faltar oxigenação. E isso ocorreu isso com uma cliente. Eu tive que parar o atendimento no meio e imediatamente ela foi para casa dela, tanto que o Arthur, o bebê dela, adiantou. Eu fui terminar os cílios dela com 15 dias na cama. Visto isso, e eu já tinha vontade de trazer algo proporcional, uma experiência melhor, porque eu sempre prezei por experiência do cliente. E aí eu comecei, né, matutar na minha cabeça, eu preciso desenvolver algo e preciso. Aí comecei lá na minha cabeça a desenhar algo, passei pro Elon me achou louca na época. E buzinei na cabeça dele, ele desenhou a caneta, a gente tem o desenho da maca, a caneta, o corpo humano, onde ia ficar, a vértebra, tudo assim. E a Maca Desejo surgiu, então a Maca Desejo, ela veio numa dor. Numa dor que não só eu tive, mas a grande maioria das profissionais que trabalham com cílios, porque muitas horas ali tem essa dor também. E é uma dor séria, que muita gente não leva em consideração. Ai, que uma cliente passou mal. Gente, uma cliente passa mal e pode virar óbito. Imagina uma cliente, você carregar o peso e a culpa de uma cliente virar óbito na tua maca. Então, isso é sério. Já aconteceu também de estar atendendo uma grávida e ela começar a faltar o ar, porque quando ela falta o ar, porque já tá faltando da criança. E ela levantar assim... E aí eu falo, meu Deus, não sabia como lidar. Depois de alguns anos, é que eu tinha uma cunhada que trabalhava com gestante, que ela me comentou. Ela falou, não, que eu tenho uma... E depois da minha gravidez inteira, eu fiquei noiada com essa história. Porque comprime. De lado pra não pegar, né? É muito sério. Vaso que irriga toda a parte inferior do corpo. E aí acaba irrigando a criança também. Então, quando ele pressiona esse vaso e aí não vai. É perigoso. É perigoso. Realmente. E a Maca Desejo surgiu em cima dessa dor. Que legal. Eu lembro que quando eu te conheci, você falou. Eu deitei na maca. Você estava grávida, verdade. Eu tinha vídeo de eu deitando na máquina grávida, daí você falou. Vestido azul. Eu lembro até a cor. E eu aqui, nossa, vou levantar, não vou conseguir nem levantar daqui. E eu lembro que ela comentou assim, a gente criou, é muito bom pra grávida. E eu lembro que eu fiquei com aquilo na cabeça. Agora, conhecendo a história toda, dá pra entender. E a gente vê que quando a marca, ela surge de fato de uma necessidade, não pensando
em lucros, ela dá tão certo, né? É. Porque foi, de fato, você ali atendendo, tendo as suas dificuldades, né, com as suas clientes, que veio a marca e hoje é o sucesso que é por conta disso, né? Então, eu acho que essa é a diferença também de uma marca ter um grande sucesso, porque não começou pensando em lucratividade. E você sabe que nada na minha vida veio pensando na lucratividade? E eu sempre falo isso, sempre falei isso, inclusive quando eu ensinava sobre técnica. O dinheiro, ele vem como... O dinheiro vem, mas ele vem de forma ainda maior quando o nosso propósito é grande naquilo também. Quando não é só na técnica. O dinheiro, ele é consequência de um trabalho bem executado, né? Do que a gente se dedica para fazer, para entregar além do que a cliente espera. E tudo na minha vida, inclusive eu entrei na área da beleza, não foi porque eu queria ganhar muito dinheiro. Porque eu trabalhava no atacado, ganhava dinheiro. Em 2013, um salário de R$3.500 era um salarião. Então, não saí por conta do dinheiro em si. E no Mas começo também ganha pouco, não sei. Ganha pouco, exato. Então, se eu ganhasse nos cílios, o que eu ganhasse lá, tava ótimo. Mas eu entrei na área da beleza por conta do tempo. O sonho da minha vida era não ter horário para cumprir. Sabe aquela coisa, eu sempre gostei muito de ir na academia, de me cuidar. E eu queria acordar, tomar um café da manhã com tranquilidade. Naquela época eu não conseguia fazer isso, muitas vezes dependia de ônibus. E aquela vida corrida, né? Que muita gente da nossa área ainda tem essa vida atropelada. Que eu não gosto de ter essa vida atropelada. Não prezo por isso. E isso pra mim não é algo saudável, nem pra minha qualidade de vida, nem pra minha sanidade mental. Não gosto. Eu acho que hoje uma das maiores riquezas é você ter essa liberdade de tempo. Hoje é o novo luxo, né? Hoje é o novo luxo, gente, ter uma qualidade de vida, ter tempo pra fazer o que você quer na hora que você quer. E entrei na área da beleza justamente por conta do tempo e eu falo que o dinheiro veio mais rápido do que o tempo. É porque o começo é correria. Correria, e aí, graças a Deus, como eu sempre busquei, né, muito conhecimento, eu tive muitas clientes a ponto de ter fila de espera. E eu começava a trabalhar às 6 horas da manhã, parava meia-noite, não tinha um pardal para dar água, não era casada, namorava com o Elon não morava em São José do Rio Preto, ele é de Olímpia, e eu trabalhava, eu ganhava dinheiro, entrei na área da beleza mesmo, de sair do atacado, porque até então eu estava tentando conciliar. Eu comecei a faturar R$10.000 só fazendo fio a fio clássico, porque naquela época não tinha volume russo, pouquíssimas pessoas faziam volume russo, não existia tecnológico, cobrava R$220 num fio a fio clássico, eu tirava por mês R$10.000. Com pouquíssimos meses fazendo cílios. A época do que os cílios não era tão difícil, né? Você fala Exato. pra alguém hoje R$10.000, a menina já te olha assim, tá bom. É porque antes, eu acho até que quando surgiu os cílios, por ser uma coisa nova, né? Você poderia cobrar um pouco mais, né? E como você falou, eram poucas as profissionais, era escasso. E ainda mais o clássico, que pra você ter um resultado bonito com o clássico, você tem que se dedicar ali, né? Então, acho que isso também acabava fazendo não ser mais fácil faturar 10 mil, mas você conseguia ter uma lucratividade maior de hoje, né? Porque hoje tem cílios a R$50, R$80 por aí, né? E tudo aumentou, né? Não só o material, mas aumentaram as profissionais. Olha o tanto de gente que tinha antigamente fazendo extensão de cílios e o tanto de gente que tem hoje. Sim. Né? Claro que hoje as técnicas são bem melhores do que antigamente. Sim, eu me dedicava muito e acredito que eu sempre tive uma técnica muito boa. Mas a proporção de profissionais hoje aumentaram sim. É por isso que as pessoas precisam se posicionar além da técnica, porque senão vai nadar e continuar morrendo na praia. Porque hoje em dia tem um monte de gente que desiste porque não quer viver o processo, né? Porque não faz o que nós
fizemos antigamente. E me diz uma coisa, sempre quando eu penso na Simone Campos, né, na marca Desejo, enfim, que a gente agora, é difícil não ligar a marca Desejo com a Simone Campos, que é bom, né, também. E eu sempre vejo uma construção de marca muito bem feita, porque você primeiro criou o nome, marca Desejo, que meio que já diz o que a pessoa vai sentir ao querer adquirir um produto teu. E isso já te colocou num patamar de... Estamos falando de um produto de luxo. Eu acho que no começo também você batia muito essa coisa do luxo, Sim, né? sim, Eu lembro até de sempre. você usar na tua comunicação isso. E essa coisa da Ferrari, da forma como... Porque, gente, quando chegou as minhas marcas, eu vou falar da minha experiência como cliente, que elas chegaram, a forma da caixa, escrito à mão, escrito lá, né? Uma frase feita pra você, com o meu bordão escrito na caixa, e todo mundo que recebe é assim, né? Não importa se você é conhecido ou não, eu imagino que vocês mandam pra todos, porque eu já vi meninas abrindo a caixa. Então, acho que isso é uma construção de marca muito bem feita. Como que foi pra você, assim, foi feeling, foi Deus? Ou foi realmente algumas coisas que você já tinha vivido no ramo empresarial, até em outras coisas que você estudou? O Kel, teve um período da minha vida que eu confesso e admito que eu sou a louca do conhecimento. E eu sempre busquei conhecimento, sim, técnica, que eu acho que uma pessoa que cobra para fazer alguma coisa, ela precisa obrigatoriamente entregar uma boa técnica, independente do que ela faça. Mas eu sempre busquei além. E eu sempre entreguei grandes feitos desde o meu início. Por exemplo, cursos de cílios. Eu que trouxe esse sensorial de caixa, de experiência, de taça de suco, um brunch. Eu fui a pioneira disso, porque eu sentia que a aluna ficar um dia inteiro consumindo um conteúdo dá sono. Se ela não se alimenta, ela não vai aprender. E eu fui buscar conhecimento sobre isso. E aí eu trouxe tudo isso dentro do que eu faço. Buscando conhecimento de outras pessoas que não entregavam. Faltou isso. Então, o que eu fazia? Tá, eu fiz o curso com essa pessoa. Eu sentia que faltava alguma coisa, eu colocava no meu. Por exemplo, o meu primeiro curso de cílios, eu busquei a melhor profissional sem ter um puto no bolso. Então, o Elon me pagou metade do curso, eu peguei férias do atacado, juntei, paguei a melhor, porque eu sempre busquei as melhores. E aí, ela me entregou um curso maravilhoso, Carol Brasolin, acredito que você conheça. Conheço. Incrível. Mas o que eu pensei? Eu acho que isso daqui pode melhorar quando eu começar a ministrar os meus cursos. Desde o início, desde o primeiro. Aí ela serviu uns salgadinhos, umas coisas assim dentro do próprio negócio, sabe? Que comprou. E eu, Simone, sempre tive esse cuidado. Eu acho que isso é de berço. Então, na minha casa, a gente sempre comeu de mesa posta, sempre com taça, porque... A taça, pra mim, não é uma frescura. Eu acho que ela simboliza os grandes momentos da nossa vida. E aí, eu comecei, eu vou servir também. Mas eu vou servir na taça, eu vou servir numa vasilha, num negócio bonito. E aí, tudo que eu fazia, eu já tinha essa mentalidade. Então, quando eu vim para a Marca Desejo, eu continuei buscando e seguindo isso que eu sempre acreditei, eu sempre levantei a bandeira para isso mesmo. E aí, a Marca Desejo, quando eu desenvolvi a Marca Desejo, de fato, o Elon fez a primeira e surgiu, logo eu pensei, isso daqui precisa ser algo que as pessoas vai ficar doida, porque nessa época tudo que a gente vendia, que é você tá aqui pra falar, tudo que a gente colocava, você colocava essa caneca aqui pra tua aluna, a aluna queria comprar. Queria mesmo, Tudo que eu vendia de tudo, eu vendia presilha, eu vendia tiara, eu vendia roupa, eu vendia tudo, e as alunas vendiam tudo. E a Marca Desejo não foi diferente. E o nome da Marca Desejo, quando ela chegou a primeira, os meus olhos brilharam tanto, eu falei, o nome dela vai ser Desejo. Por quê? As pessoas vão olhar e vão desejar. O Elon, na época, me chamou de doida, assim, né? Mas como assim, amor, desejo? É um nome
pra mim, um nome sexy, ele falou. É um nome sexy, né? Um nome que lembra uma coisa que não é legal. Eu falei assim, não, mas eu não penso dessa forma. Eu penso que o nome Desejo vai ser porque, sim, as pessoas vão olhar essa marca e elas vão desejar ter no espaço delas. E tudo, como eu disse, tudo que eu fazia ali, eu já vendia para as minhas alunas. E aí, sim, a marca Desejo veio a primeira, as alunas começaram a pedir e a desejar de fato, e eu já comecei a vender para as minhas primeiras alunas, enfim. E eu sempre tive, de fato, esse cuidado do cliente. Tudo que ele compra de mim, ele tem uma experiência além do que aquilo que ele imagina. Então, a marca Desejo, ela tem toda essa experiência sensorial, né, das meninas. Isso veio da Júlia. A Júlia já trabalhava há um tempo comigo, que foi nossa primeira vendedora. Ela que pegou e começou a escrever à mão, sabe, para as clientes, assim como eu fazia com as alunas, escrevia uma frase. Então, tudo isso já veio, a gente foi colocando isso na marca Desejo, e a marca Desejo hoje foi criando, né, um legado de marca. Acho que isso é muito legal. E eu só para complementar, a vendedora dela, eu sempre falo pra Simone, eu falo, não sei como é se ela tá lá na equipe, mas são boas, gente. Vou te falar, hein? Vende até avião pegando fogo. Gente, mas trata a gente se sente a celebridade. Eu já escutei outras pessoas falando, não é porque eu sou Kel Padilha nem nada, é porque realmente elas são boas nisso. Né? Acho que entender que o cliente é o centro, que o cliente tá no primeiro lugar, que esse é o maior desafio hoje em dia, né? Sim. E eu fiquei assim impressionada quando a gente fez a experiência de conversar com gente, assim, ó, vale a experiência, tá? Comprem a marca, pra vocês entenderem o que a gente tá falando, né? Porque só quem compra recebe. Sim. Não é à toa que gera um marketing espontâneo, né? Gera um marketing espontâneo. A pessoa comprou, ela vai fazer lá a foto com o sino, agora tem o sino. Tem a foto do sino, vai fazer a volta quando chegar, vai mostrar, vai querer mostrar, vai mostrar depois a massagem, enfim, eu acho assim que é um negócio muito bem feito. Eu que amo branding, eu fico encantada na marca. E é engraçado não, né? É até bonito de ver como o seu branding, ele girou em torno de todos os seus negócios, né? Como o posicionamento de marca é feito da forma correta, ele vai para todos os seus empreendimentos, né? Como você falou, desde o seu início como Lash, como educadora, depois como empresa, né? Então, as pessoas às vezes esquecem do quão importante é ter um bom brand, né? Um bom posicionamento de marca. E você hoje, ministra e palestra sobre isso, né? Sobre posicionamento de marca. Como que foi para você sair do operacional e entrar nessa área de palestrar sobre posicionamento de marca? É importante eu ressaltar que hoje a gente ouve, né, a palavra mais citada na internet é posicionamento. Só que antigamente a gente não conhecia. Não. Você ouvia falar, Kel, sobre posicionamento em 2017, 2018? Uns 2 anos pra cá, né? Eu também não. Então eu me posicionei sem saber o que era posicionamento. De forma inconsciente. E é isso que o cliente compra. O cliente consciente, ele compra a técnica. Consciente, eu quero comprar essa caneca com esse microfone. Consciente, eu compro isso. Mas inconsciente, se você vende, eu compro você. Eu compro a Kel Padilha. E a Simone Campos sempre vendeu o nome dela, o nome e o sobrenome. Eu sempre bati na tecla do meu nome e do meu sobrenome. Porque isso é posicionamento de marca. Pessoal, hoje eu entendo. Mas antigamente, sem conhecer sobre posicionamento, eu sabia que Simone tem várias, mas Simone Campos tem eu. A Kel tem várias, mas a Kel Padilha tem você. Como que é seu sobrenome, Cíntia? Bondesan. Bondesan. Quantas Bondesan, Cíntias Bondesan? Não tem. Menos ainda. Menos ainda. Então, eu sempre bati de forma inconsciente no meu nome. Então, eu fiquei muito conhecida na minha cidade, com os cílios, primeiro no meu bairro, depois eu fui ganhando espaço para a cidade, depois na região. Com os cursos foi a mesma coisa. Conversando hoje com a Cíntia antes, né, a hora que eu comecei. As minhas alunas, eu não tenho aluna de Rio Preto. Olha só. Tudo do Brasil, é nível Brasil que eu tenho. Foram 5.000 alunas, claro, tem muitas alunas no online, só que foram muitas alunas no presencial. Muitas alunas vindo do Acre
para fazer curso comigo presencial lá em São José do Rio Preto, sabe? Isso é coisa que só quem viveu no passado vai vivenciar. Porque eu acho que ninguém vai viver aquilo que a gente viveu ano passado. Que as pessoas vinham pra fazer curso, né? Uma porque não tinha acesso, e outra porque a gente criava o desejo, as pessoas vinham. Vinham. Não, por mais que existisse o online, elas diziam, não, eu quero fazer presencial. Isso é uma coisa que eu vejo que hoje em dia não vai mais existir, assim, acho que pela mudança do mercado e também acho que pela mudança até do posicionamento das pessoas. Mas você sabe que eu comecei a sentir, não sei se você sentiu isso, que eu amo presencial. Eu também. Gente, eu sou fã do presencial, eu amo olho no olho, eu amo toque físico, eu adoro. E eu comecei a sentir que o presencial tá tomando mais força. Não sei se você sentiu isso, mas eu acho que o pessoal tá saturado um pouco do online. Com certeza. Não, eu acho que o digital mudou bastante. Eu acho que as pessoas elas estão sentindo falta do contato físico. Sim. Não é nem o fato de que o digital não traz o conhecimento necessário. Eu acho que é o contato mesmo. E eu sinto também que as pessoas querem fazer as coisas em turma. Elas querem ter contatos com outras pessoas. Acho que é por isso também que as imersões estão tomando tanta força, né? Que as pessoas querem essa experiência de ir até o lugar, de se vestir, de tirar de foto. De preparar um dia pra viver aquele momento. Eu sinto que também tá vindo com mais força. Principalmente, acho que depois da pandemia, que tudo ficou muito digital, né? Isso. Aí eu acho que agora as pessoas estão, de fato, meio que cansadas, com certeza. Eu, principalmente, eu adoro tudo que... Eu sou muito igual a você, eu gosto do presencial. Eu gosto de ir, de me arrumar, de ter um momento, de conhecer a pessoa presencialmente. Porque, às vezes, por internet é uma coisa, né? E você vai conhecer a pessoa pessoalmente, é outra completamente diferente, né? Então, eu parto muito desse princípio também. E, Simone, você... também criou agora, né, a Noara Esmalteria Studio Express. Conta pra gente como que tá sendo essa experiência agora com esse novo projeto também. Porque ela não tá tranquila, ela arruma outro problema pra fazer, entendeu? Não tem nada pra fazer, coitada. Quando eu vi ela abrindo a esmalteria, eu falei, gente, mas não é que ela vai abrir outro negócio, gente. Mas uma coisa que eu acho muito legal seu, assim, é que você... às vezes a gente tem ideias, a própria marca mesmo, a gente vê marcas lá fora do Brasil, né? Mas você é uma executora, é diferente, né? Você tem ideia, muita gente, falar, até papagaio fala, mas você executa muita coisa. E eu acho que a Noara também é um ponto de você também executar aquilo que você vende, né? Eu acho que é muito isso, né? A Noara, e assim, eu não me sinto uma super executora, viu? Confesso a gente que... nunca se sente assim, né, impostora. Presente. Eu não me sinto. A Noara, ela surgiu porque eu tinha o meu espaço, que estava lá, eu atendendo as minhas poucas clientes, e eu nunca quis me desfazer do meu espaço. O Elon nunca deixou também, né? Porque a gente tem um ponto muito bom lá em Rio Preto. E, enfim, e eu sempre fui uma consumidora de esmalteria justamente pela falta de tempo. E às vezes, quantas vezes talvez você ou pessoas que estão ouvindo a gente marcou e teve que desmarcar porque, surgiu uma cliente, você não quer deixar na mão. Não sei o que, o filho, eu não tenho filho, mas um monte de gente tem. E aí eu sempre consumi de esmalteria, tô passando, tem um tempo, vou parar aqui. Só que eu senti uma falta gigantesca, porque eu, sim, gosto de personalização, de atendimento humanizado. E esmalteria não tem, pelo menos lá em Rio Preto, sinto muito em dizer não tem. Não existe isso. Porque as esmalterias lá nem marcam horário. Você passou, entrou, tem um monte de profissional lá, é literalmente números. E eu nunca vi o cliente como um número. Porque eu gosto realmente de fidelizar. Ainda essa semana eu peguei, assim, um saco de comprovantes, né? E aí eu fiz um post, pode falar o que quiser de mim. Menos que eu não sou boa de posicionamento de marca, prospecção e fidelização de cliente. Pode falar o que quiser, menos isso de mim. Porque lá eu quis uma esmalteria com uma pegada realmente diferente, com um conceito diferente. Às vezes as pessoas falam, é um novo conceito. Não, conceito continua a mesma porcaria. E sim, eu trouxe um conceito diferente de fidelização de cliente. Porque no começo eu até pensei, vou abrir uma esmalteria também com um conceito diferente, só que a cliente não vai marcar horário também.
Eu tentei sair, desviar daquilo que eu acredito e eu voltei para aquilo que eu acredito, porque a gente fidelizou todas as clientes. Então, as meninas que outras esmalterias não marcam horário, lá na nossa elas dormem com a agenda vazia e acordam com a agenda lotada. Porque a cliente ficou fixa. Então, todo mundo lá tem uma cartela de cliente que já atende o dia inteiro, assim... ou amanhã, a agenda já tá cheia. Depois da manhã, a agenda já tá cheia. De clientes fixas. Então, sim, lá a cliente tem quando ela... Porque, assim, a cliente, quando ela tem acesso a uma coisa, ou a gente, né? Não só o cliente, nós somos clientes também. Quando você tem acesso a uma coisa que, é bom. É bom. Mas quando você tem acesso a algo que é melhor ainda... E te entrega uma técnica que vocês podem olhar na minha unha. Rápido, agilidade. E ela sai com a unha perfeita, a cliente volta. Sim. Ou seja, a gente fideliza. E lá eu consegui conquistar as clientes. A minha região lá é uma região de centro com Redentora, que é um bairro mais top de lojas, enfim. E tem muito, como é centro, são lugares mais antigos, é muitas senhoras. E senhora não vai longe para fazer as coisas. Não mesmo. Não vai. E aí, o que aconteceu? Essas senhoras que tinha manicure de 20 anos, foi na Noara, gostou, não vai mais aonde elas iam, pelo fato de ser mais longe. Ali eu brinco com elas porque a gente tá no quintal da casa delas, só elas atravessarem. Então a gente ganhou a região. Eu consegui conquistar a região sem fazer tráfego, sem nada do tipo, de forma orgânica. Instagram todos os dias, postando, falando e prospectando e chegando. E o boca a boca também, porque aí uma senhorinha fala, porque eu fui ali, porque eu fui ali. As pessoas subestimam o boca a boca, né? As pessoas Subestimam. acham que o boca a boca acabou. Mas não. É muito louco, né? Porque viver a jornada do online é uma coisa, viver a jornada do offline é outra. E eu acho que isso tá te dando a oportunidade de viver uma jornada offline muito experiência, né? Eu falo que em 4 meses, agora dia 19, dia 19 a Noara vai fazer 4 meses. Fazendo manicure e pedicure, ganhar um salário de 4 mil reais é um puta salário. E eu tenho manicure lá ganhando isso. Feliz da vida, sim, porque 4 meses. Em 4 meses, né? E às vezes, mas abrindo aspas, né? As pessoas às vezes ouviam falar, então vou abrir o meu próprio negócio que é fácil. Não é fácil. Não é fácil porque um monte de manicure tá vindo pra fazer entrevista comigo, porque eu tô precisando de mais manicure, porque o que eu tenho tá pouco. E algumas tinham o próprio espaço, não tem cliente. Outras vieram de outros lugares dentro de um lugar muito bom, só que não tem cliente. Por quê? Falta branding, falta posicionamento. As pessoas, mais uma vez eu volto, não compra técnica. Ela compra o pertencimento de fazer parte daquele lugar. Consciente, ela vai comprar a técnica bem feita de uma unha, nananana. Mas inconsciente, elas vão comprar a Simone Campos e a Noara. Então, eu sempre deixo muito claro, a cliente é da Noara, tanto que 2 saíram de lá, não levou uma cliente. E agora eu vou fazer uma pergunta polêmica. Por que você decidiu nails e não cílios? Até legal para dar esse ponto de vista de empreendedora, né? Porque eu falo muito, eu já vou te antecipar, joguei na parede, mas vou te puxar de volta. Porque eu sempre falo que a gente não é leste, a gente está leste. Sim. É empresária da beleza. Os cílios naquele momento foi o nosso caminhar ali. Mas por que você escolheu esmalteria e não um estúdio de cílios? Eu vou falar, vou complementar. Os cílios, ele é um meio. Não é? Ele é um meio, muita gente não sabe aproveitar. Muita gente, de novo eu volto, não sabe viver o processo
E naquele meio surgem ideias de outras coisas, outros negócios vindo dos cílios. Então, por que a unha? Porque tem mais rotatividade, tem mais procura, óbvio. Amo fazer cílios, amo cílios. Acho que uma unha bem feita, sim, muda a imagem, só que os cílios também. E eu amo, eu não vivo sem cílios. Há mais de 8 anos eu nunca fiquei sem cílios. Só que é muito mais fácil a cliente vir toda semana para fazer unha do que cada 20 dias para fazer uns cílios. Então, eu pensei no negócio. No business, que é isso que Exatamente. você faz. Por isso que eu falei, eu empurrei na parede, mas puxei de volta porque eu já sabia que ela ia me responder. Eu pensei sim na lucratividade. Sim. E assim, como estratégia nada impede, né, de você ter sala para cílios. Tenho. Mas a esmalteria é o core do negócio, né? Por quê? Só complementando. O nome esmalteria, eu poderia ter colocado meu nome, mas eu não queria mais vincular o meu nome. E o nome esmalteria chama muito mais atenção do que o nome jogado solto no ar. Por exemplo, só Noara. Noara Estúdio de Beleza. Com certeza. Agora, o nome esmalteria, então eu falo que a Noara Esmalteria foi o meu primeiro negócio desenvolvido de forma muito estratégica. Porque os outros negócios vieram, cresceram, mas fui melhorando ao longo do tempo, crescendo, sem saber o que era posicionamento, mas me posicionando. A Noara, não. Eu me posicionei sabendo que ela iria despertar em cada sentimento na cliente que entrasse ali. E a cliente, a gente recebe, assim, feedbacks surreais. Surreais, assim, de... Meu Deus, eu nunca fui bem tratada. Agora, Elon, eu quero ver se ela tá louca mesmo ou se é só uma passagem. Você já pensa em montar mais uma? Porque depois que montou uma, né? Dá vontade de montar outra. Ó, a Noara, eu pensei... O primeiro momento foi fazer franquia. Então, a minha intenção é essa. Que é muito redondinho o negócio dela, né? Você olha o negócio, quem já entende um pouquinho de negócio, você pensa assim, nossa, você fez muito bem feita a marca. De um jeito, por isso que não é o nome, né? Por isso sim. Mas que legal eu pensei realmente na franquia. E Noara, pra quem não sabe, significa mulher de luz. Olha só, que legal. Eu acho que eu lembro de você instalando o letreiro lá e falando isso. E as pessoas, né, elas, como você mencionou, às vezes elas falam assim, que simples, é só fazer um negócio, tratar todo mundo bem e tá tudo ótimo. Mas você, como você mencionou, você agora, depois de um grande know-how, de grandes experiências, que você de fato tá montando o seu negócio de forma estratégica. Eu vejo muitas pessoas hoje, elas querendo crescer do dia pra noite, ter cliente do dia pra noite, às vezes faz um curso, eu vou fazer um curso aqui pra aumentar a minha agenda e acha que vai colocar em prática hoje e amanhã já vai ter a agenda lotada. Mas não, isso é uma construção de imagem muito forte, né, que veio decorrer de anos. Hoje, você acredita que com o posicionamento certo, qualquer profissional consegue chegar ou não? Teria que ter uma estratégia por trás também. Com estratégia, sim. Sem estratégia, não. Hoje eu acredito, assim, mais ainda na estratégia. A gente precisa ter estratégia para fazer as coisas, porque senão você vai se embolando, uma coisa vai entrando na outra, aí você começa a ficar perdida, não adianta. Precisa ter... posicionamento, tá? Você quer se posicionar como? Precisa ter estratégia? Eu quero me tornar conhecida em tal técnica, tá? Precisa ter estratégia para atrair esse público, né? Hoje, nos cílios, vamos voltar aqui nos cílios, nas técnicas gringas, por exemplo. A Natália. Vamos pegar a Natália, uma foda. Ela se posicionou nisso. Ela teve estratégia nisso. Hoje, ela é uma grande marca de eventos internacional. E aí que a gente vê também um ponto que você falou, que as pessoas, elas não enxergam os cílios como um meio, né? E aí elas ficam focadas também só nesse ramo de cílios. Eu vou agora montar uma equipe, ou agora eu vou dar um curso. É difícil você ver profissionais, seja em qualquer negócio, né? Não só nos cílios, mas conseguir abrir a mente e expandir para outros negócios. E criar braços, né? Ecossistemas para diversos negócios, né?
esse seu lado mais empresária, empreendedora, ele veio com você ou juntou também o seu marido, que hoje também é um sócio, né? Sim, sócio, de alma de vida. De alma de vida e de negócio. Vocês separam, assim, tipo, você cuida da Marca Desejo, eu vou lá cuidar do Noara ou não? Hoje a gente separa, porque não é fácil. A sanidade mental precisa estar em dia. Não é fácil. As pessoas... É importante, se for pra eu falar, deixa o marido de fora, traz o marido, traga o marido. Traga, porque tira um peso, assim, gigantesco das nossas costas. Mas não é fácil. Precisa ter um jogo de cintura muito, muito, muito grande de ambas as partes. Porque senão a gente enfia os pés pelas mãos, larga do marido, acaba com a empresa e não adianta. Um negócio, ele só é sólido também quando todas as áreas da sua vida está num equilíbrio. Sim. Porque não adianta falar, eu quero ter porque eu já me coloquei nesse lugar. Ai, porque eu dou conta sozinha. Não conta nada. Você fica num limite, né? Você pode até dar conta até certo ponto, mas você não vai passar dali. Exatamente. Então, traga seus maridos, mas continue fazendo a terapia. E sabe que eu vejo uma coisa assim, por exemplo, hoje eu trabalho, meu marido tem uma empresa, eu trabalho dentro da empresa com ele também alguns dias na semana, né? Eu assumi esse lado também da empresa. E o que eu percebo é assim, que se eu estiver dentro de todas as reuniões, eu piro junto com ele. E o marketing não dá para participar de todas as reuniões, reunião financeira, reunião de fluxo de caixa, não tem como. Se eu participar, eu vou ficar louca, porque não tem como você ser criativa, pensar em estratégias para... Então, hoje eu imagino que cada um de vocês tem esse papel dentro da empresa, né? Sim. Talvez você tá mais ligada ao atendimento, ao cliente, à criatividade, ao posicionamento, o Elon no administrativo, como que é para vocês? Porque no meu caso... Eu funciono muito mais não assumindo as funções administrativas que vão acabar cortando minha criatividade. Senão eu não faço nada. Sim. E vice-versa. Não tem como ele ficar pensando em como criar uma estratégia promocional para chamar atenção, sendo que ele, coitado, tá lá resolvendo os POs enormes do negócio, né? Como que vocês fazem isso? A gente separa. O Elon, eu falo que eu não faço absolutamente nada hoje na Marca Desejo, a não ser o meu nome, as pessoas, tá? Eu subo no palco, eu sou o branding, sou a cara da marca. Mas a empresa funciona porque ele está lá. Eu nem piso os meus pés lá, porque hoje, e mesmo porque, né, a gente não dá pra abraçar tudo, fazer tudo ao mesmo tempo. Então, já que eu tenho um novo negócio, eu tive que deixar de fazer absolutamente tudo mesmo. Eu parei de vender mentoria, eu parei de palestrar durante um tempo, eu parei. Foram 6 meses da minha vida que eu me dediquei inteiramente para a Noara. Eu sempre tive isso comigo, quando você foca, o negócio expande. Então, é muito mais fácil você focar a tua energia só aqui e fazer esse negócio crescer do que você jogar a tua energia aqui, e nada acontece de forma exponencial. E a Marca Desejo hoje, sim, é o Elon. Ele que cuida de toda a parte administrativa, ele que apaga todos os incêndios, coitado. Perdendo os cabelos. Hoje você é mais como se fosse uma influenciadora da marca. Isso. Eu fiquei para esse lado. Então, agora, né, alinhando a Noara, tudo, vou voltar com os conteúdos. Enfim, por exemplo, evento. Eu que subo no palco, eu que falo, eu que né? Você é o rosto, né? Exato. Então, eu subo no palco, faço um pitch... E eu sei que a hora que eu descer, a gente vai vender um monte de marca. E isso acontece sempre. Então, essa parte eu nunca vou deixar de fazer. Eu gosto, amo o que eu faço. E as clientes também, sabe, elas se inspiram muito, sabe? Compra a marca e quer me conhecer. Por exemplo, hoje a gente foi dar uma assistência numa maca. Não tava a menina, tava a mãe. A mãe ficou super feliz de me ver. Eu cheguei passando mal da viagem, super feliz. Então, isso eu não vou parar de fazer. Mas a gente precisa separar e as nossas empresas são separadas de função. Você fica com essa, eu fico com essa. Porque senão não dá certo mesmo. Aí acaba casamento, acaba tudo. E aí, né, a gente quer preservar o nosso casamento. Com certeza. Hoje, então, você acha que o mercado, ele
precisa, de fato, das marcas terem um rosto? Você sente essa necessidade? Eu sempre senti. Pra mim, eu acho que toda marca, independente se é uma caneca, alguma coisa, ela conecta muito mais tendo um rosto por trás do que só a caneca. Vou falar uma frase bem clichê. Pessoas compram de pessoas e se conectam com elas também. Então, eu sempre vou ser a cara da minha empresa. A Noara, por exemplo, a cliente, vou citar a Noara porque tenho esse negócio agora, que é recente. A cliente vai lá, ela compra Noara, mas ela se sente muito mais segura tendo a Simone lá dentro, sabe? E eu não faço nada de extraordinário. Eu só trato bem a pessoa, eu só cuido, eu só zelo. Então não tem cappuccino com borda de Nutella, que eu acho isso uma bela de uma idiotice. Quem acha que vai conquistar cliente fazendo isso, de verdade, é uma idiotice. Você só vai gastar dinheiro, porque as pessoas querem dar presente, dar mimo daquilo. Vai ver no final das contas, não tem R$1 no bolso, porque deu tudo pra cliente, né? Além de dar promoção, ainda dá brinde, dá café com borda de Nutella, Parece que as pessoas querem comprar. Não tem nem onde lavar. Exato. As pessoas querem mais comprar o cliente. Eu vejo dessa forma. Acho que as pessoas elas estão querendo mais comprar o cliente do que, de fato, se preocupando com ele, né? E sim... E não adianta, não tem o que fideliza mais do que você olhar nos olhos da cliente e perguntar: você aceita uma água, um café, um cappuccino? Cappuccino normal, uma água normal, mas eu tô olhando nos seus olhos, eu tô perguntando, eu tô me preocupando. Aí ela fala: eu quero uma água, você aceita uma água natural ou gelada? Ai, Simone, tem os dois? Pega. Então, isso é o cuidado, sabe? Isso é cliente se sentir de fato importante. E é isso que eu faço, que eu sempre fiz. É isso que fez eu ter fila de espera fazendo cílios. É isso que faz eu encher a agenda das meninas dentro da Noara. É isso que faz a marca Desejo ter o sucesso que tem. Porque a marca Desejo não tem o sucesso que tem só por conta da qualidade. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas qualidade de técnica e de um produto, qualquer pessoa tem. Qualquer pessoa, a pessoa que copia a marca Desejo, que faz igualzinha, também tem qualidade. Mas as pessoas não compram a qualidade, as pessoas compram a Simone Campos, compram a marca Desejo, compram a história dela. E tem o status. O status da marca, principalmente. O pertencimento. É ter uma marca Desejo, não é ter uma marca com massagem, é ter a marca Desejo. Eu acho que vocês conseguiram criar, tipo, o Bombril, assim, o homo do negócio, eu acho. Exato, a gente tava falando. Virou um nome que, tu tem, não, mas daí às vezes as minhas alunas falam assim, não, mas a minha não é a Desejo, é uma parecida. Aí meio que veio uma cara de tristeza, assim, tipo, a minha não é a Desejo. Mas um dia eu vou ter. Pode ser igual às vezes, mas ela quer ter a Desejo. Ela sabe. É como se tivesse uma bolsa de marca, uma bolsa cópia que comprou no AliExpress. Então, é igual aqueles louco, Stanley, né? Também, né? Às vezes a pessoa tem aquele copinho térmico que é igualzinho, mas não é o Stanley. É verdade. E é igual. Então, sim, eu fico muito feliz hoje por ter conquistado esse espaço, sabe? Mas é um espaço que eu tenho certeza que não foi uma sorte, não foi ninguém que me deu, não foi ninguém que colocou, mas foi pelo o meu trabalhar, o meu posicionar, o meu acreditar que sim, é além da técnica. Sempre será. E falando um pouco de posicionamento, eu não sei se vocês também estão vendo isso, mas eu tô vendo no mercado, principalmente na nossa área da beleza, parece que as profissionais, elas estão tanto com essa ideia de posicionamento que tá muito se falando no mercado, que eu acho que tá se confundindo muito posicionamento com um pouco de arrogância até. Às vezes eu tô vendo muita profissional, principalmente agora em dezembro, fazendo aquelas coisas assim, eu não aceito acompanhante, eu não aceito, eu não tenho tolerância de atraso, não me insistam. E parece que para trazer um posicionamento, para trazer como se elas fossem muita autoridade, mas eu pelo menos acho que isso mais afasta o cliente total do que qualquer outra coisa, né? Pra mim é o posicionamento burro, sabe? É a pessoa que não tem a estratégia. Mais uma vez eu volto a falar do posicionamento, eu vou dar um exemplo. O posicionamento, as pessoas confundem muito com isso. E posicionamento, eu volto a dizer, que é
o cuidado com o cliente. Essa semana, no sábado, nós atendemos uma cliente na Noara que ela disse assim, eu fui numa esmalteria e eu odiei. Primeiro, que ela acabou com os meus dedos. E segundo, que eu faço um tratamento de fungos nas minhas unhas e sempre para esmaltar precisa ser passado um remedinho antes. A profissional se recusou a passar. Ela falou, ou eu passo ou eu esmalto. Gente, poxa vida, se você tem um negócio, como que você não dá essa atenção pro cliente? Porque é isso que fideliza. Esses Esses pequenos detalhes que fideliza. Por exemplo, a cliente chegou 10 minutos atrasado. Poxa, atende ela e avisa a próxima que você vai atrasar 10 minutos e avisa as outras. Claro que não é todos os dias fazer isso, mas são exceções. A gente abre a esmalteria 9 horas da manhã, mas tem cliente que precisa ser atendido antes. Por exemplo, tem manicure que vai atender 7h30 da manhã. É uma exceção. É uma exceção que ganha a cliente tem na primeira vez. Ai, olha, tem como me atender mais cedo? Eu vou ver qual profissional consegue te atender mais cedo. A profissional vai, a cliente sai lá deslumbrada com tudo, porque chega, tem todo aquele, né, o espaço bonito, acolhedor. E aí, o ponto de partida foi o atender ela mais cedo. E aí eu falo, quando a gente faz essas exceções, principalmente, né, é nesses casos que as clientes mais ficam fiéis. Porque ela tá vendo que, pô, ela vai me atender, ela vai abrir o espaço só pra me atender. Porque às vezes, se você não atender, ela pode até ir, mas aí vai ser comum. Agora não, ela tá vendo que você tá fazendo algo excepcional pra ela, né? Algo diferente. E lá no nosso espaço também, a gente sempre fala, a gente não tem tolerância de atraso. Porém, a gente tem o horário reservado pra elas. Que se eles dá pra fazer isso, acho que unha não tanto. Mas se ela chegou 30 minutinhos atrasada, a gente vai fazer com o tempo restante. Vai ficar um pouco menos preenchido e tal. Mas a gente nunca vai mandar a cliente embora. Nunca vai falar que não vai atender. Às vezes, né, a gente pede pra atrasar um pouco a próxima cliente. Mas se a cliente não puder, a gente só atende no tempo ali que sobrou. Mas isso, gente, eu acho que eu nem sei como eu falaria pra cliente, pode ir embora, que eu não vou entender. Não. Você sabe que uma vez eu fiz um curso do mercado de luxo, e aí teve uma profissional que ela falava assim, que se você ligasse para um mercado, para um hotel de luxo e falasse assim, eu quero que tenha toalhas brancas de tal, não sei quantos mil fios, e que um hotel de luxo ele é obrigado a te fornecer. Então ela falou que isso não é surpreender, isso é o esperado. Um hotel de luxo é o esperado. Então tem coisas que são esperadas. Ela falou assim, o que seria o surpreender então? É eu ligar pro hotel, pedir as toalhas brancas e ao chegar, eles me deixarem as toalhas brancas, mas com bilhete falando que da última vez que eu fui, eu amei o chocolate que eles serviram e que eles lembraram dessa situação e que eles hoje botaram do lado das toalhas o chocolate que eu comi da última vez. Então, tipo, é você ter percebido um detalhe e trazer algo a mais, né? E essa frase, tipo assim, define o mercado de luxo. Né? E aí, o mercado de luxo, todo mundo acha que é você trabalhar uma coisa mais cara, mas não é. Não. É exatamente esse cuidado, o se preocupar com os detalhes, ou manter o ser honrada com aquelas clientes que estão contigo desde o começo. Eu acho que isso faz toda a diferença no mercado. Né? E você sabe que eu sempre trabalhei dessa forma? Por exemplo, pequenos detalhes. Perguntar, fazer o rapport que ninguém faz. A cliente saiu com uma filha doente. Eu ligo para perguntar se a filha melhorou. Ou quando ela chega, e aí, como que foi? Foi no hospital? A cliente, ela sente assim, importantíssima. E isso, eu acredito que faz parte dessa pegada do mercado de luxo. E sim, as pessoas confundem, né? Porque o mercado planta tanta baboseira na cabeça das pessoas. E eu sempre trabalhei dessa forma. Por exemplo, o café tal, de sabor tal, que às vezes eu tinha vários cafés da Nespresso, baunilha, não sei o que. Então eu já sabia música. Nos cílios dá pra fazer muito isso. Eu tenho uma cliente que ela gosta de... Gente, esqueci o nome agora. Enfim, sempre que ela chegava, tinha aquela música pra ela. Então isso faz a cliente falar, nossa, ela se importa comigo.
Como nos cílios é uma pessoa de cada vez, dá pra gente deixar o atendimento 100% personalizado, 100%, sem ter tudo que a cliente gosta do jeito que ela gosta. O café, a água, o clima. Ai, ela não gosta de tão gelado, ela gosta de manta, gosta de manta, não gosta de... Então dá pra fazer isso, as pessoas perdem o cliente por algo que não gasta R$1 do bolso dela. E agora com a internet eu acho que tá um pouquinho pior ainda, né? Porque entregar um engajamento na internet é diferente de entregar no presencial. E sabe, quando eu te vejo falando, eu sempre lembro daquelas profissionais, assim, que às vezes trabalham no interior, não são conhecidas na internet. Não estão aí no hype na internet, mas elas sempre souberam, tinham às vezes por essência o atendimento com excelência. E eu lembro de amigas da minha mãe, dona de salão, assim, que atendiam muito bem, que sabiam tudo da vida do cliente, sentava, pegava na mão do cliente, conversava, falava de Deus, falava não sei o quê. E isso é algo que hoje em dia é raríssimo. Raríssimo. E é tão, parece assim, todo mundo conhece alguém assim. Né? Todo mundo conhece alguém assim, mas já não tem mais paciência de fazer, porque é mais fácil fazer para performar na internet do que fazer o presencial mesmo. Né? E hoje, eu olho assim, você falando agora eu tô ali, né? E agora, você pensando em voltar para a internet, como que você vai conciliar essa vida de gerente e dona? Porque hoje em dia você é a gerente do teu negócio, né? Como que você vai conciliar? Porque é uma loucura, né? Ó, Kel, isso daí já é algo que eu tô assim... Meu Deus, como que eu vou fazer? Mas vou ter que tirar tempo para me dedicar, porque senão, e não adianta. Eu vou ter que fazer, porque isso eu já é uma vontade que eu tenho de muito tempo, por isso que eu falei, eu não sou tão fazedora assim, porque já era para eu ter tirado isso do papel, mas agora eu falei, não, eu vou tirar. Do jeito que for, eu vou tirar. E vou ter que fazer. E tem demanda, né? Tem demanda, e assim, já comecei a postar, porque eu vou trazer com muita força a Noara, né? O posicionamento que eu construí da Noara, para poder, de fato, mostrar para as pessoas que isso dá certo. E eu estou vendendo, aliás, eu sempre vendi aquilo que eu sempre realmente coloquei a mão na massa. Eu nunca vendi técnica que eu não faço, eu nunca vendi coisas que eu tirei, que eu acho legal e que eu não executo. Você vende o que você vive. Eu vendo o que eu vivo de fato, na prática ali, no campo de batalha mesmo. E hoje, com a Noara, ainda mais forte, mais presente, com muito mais bagagem, porque liderar uma equipe não é fácil. Parece fácil, mas não é, principalmente a manicure, que é o mais difícil ainda. Então, olha, eu falei, olha, a bagagem, ela tá, assim, gigante de coisas que eu pequei e não peco mais, principalmente em contratação, em várias coisas, assim, porque você abre um negócio... E eu não conhecia nada do negócio, não conhecia nada da esmalteria. Fui aprendendo de fato ali na prática mesmo, no dia a dia, no campo de batalha. E várias coisas que eu fiz, eu jamais, mas hoje já não faço mais. E ensino outra pessoa a não fazer mais também. Porque não adianta, a gente tem medo às vezes de perder as pessoas e vai abrindo as pernas, digamos assim. E não adianta. O negócio, ele precisa ter regras. E todo mundo precisa seguir daquilo ali. E se não quer, tá tudo bem. Tem outras pessoas. Eu achava que não tinha gente para colocar no lugar. Tem. Tem. E eu acredito nas pessoas. Acredito que existem pessoas boas. Acredito que técnica tem gente ruim, mas tem muita gente boa no mercado. Tem muita gente querendo trabalhar e trabalhar bem. E errando e acertando. Eu errei muito, mas agora... vou acertar mais. E eu acho que é isso que é uma coisa que tem muita gente que fala assim, mas só pode ter gente, né, que fale, 4 meses de negócio, né, vai ter... Cara, é exatamente a pessoa que passou pela jornada que você gostaria de viver, que você tem que contratar para te ajudar, porque não vai ser a pessoa que mais teve sucesso, às vezes foi a que mais quebrou a cara, que viveu 3 meses, mas viveu na luta, fazendo, equilibrando os pratinhos de 2 empresas diferentes, né? Então, eu acho que com certeza isso vai te trazer uma bagagem para passar para as meninas absurda, né? Ainda mais se esmalteria, que é um negócio, o fluxo é diferente sim. que o fluxo de cílio. Muito, muito diferente. Assim, é doido, sabe? De você não ter
dispensar a cliente porque não tem quem atende. Que é uma coisa que lá nos cílios a gente não viveu tanto isso, né? Não. Deu tempo de viver isso. E as pessoas não vivem hoje, né? Não adianta. Acho que esse momento de dispensar, acredito que ninguém mais vai viver nos cílios. Com certeza. A gente estava falando isso no podcast passado. Eu acho que o momento dos cílios, de criar uma lista de espera que a gente tinha antes, eu acho que hoje em dia, infelizmente, acho que pela demanda, né? E eu acho que as pessoas, elas estão até... muitas profissionais que estão no mercado hoje, eu acho que acabam vendo na internet e estão criando uma ilusão. E eu acho que elas vão se decepcionar esse ano. Porque eu vejo muita profissional de cílios achando que dezembro vai estar dispensando o cliente. Até por isso que começa a se posicionar desse jeito, né? Mas eu sinto que vai ter uma certa decepção aí, né? Nesse longo do ano. E ainda falando um pouco desse posicionamento, hoje a gente tem no mercado, né, um posicionamento, principalmente na parte de cílios, tá muito repetitivo, né? Os profissionais se posicionando muito igual. Você acha que isso pode atrapalhar no futuro, quando a pessoa não consegue se encontrar no posicionamento e acaba copiando o que tá em alta? Totalmente. 100%. Isso é o que eu mais acredito, tanto que a minha mentoria de posicionamento, primeiro eu posiciono a identidade e depois o resto. Primeiro você descobre quem você é, para depois você descobrir o propósito que você quer com a sua identidade. E muita gente peca de... aquela se posiciona assim, eu vou me posicionar igual a ela. Eu vou me vestir igual, vou falar igual. Falou, oi, maravilhosa. Você me vê falando, oi, maravilhosas. Você me vê fazendo isso? Não sou estranho? E tem um monte de gente que acha que é normal. Isso é teu, isso não é meu. Eu falo, oi, mulher. Então... Tá, tudo bem, pode inspirar outras pessoas, mas as pessoas perdem as identidades delas. Por isso começa a se ver como de fato uma impostora e com isso não prospecta, com isso não gera conexão, porque o cliente, de certa forma, ela não entende o porquê, mas ela vê um ruído naquela comunicação. E a cliente fala, não sei, mas parece que a técnica dela é muito bonita, mas parece que eu não me sinto bem ali. É justamente essa falta de identidade. E assim, poxa, fala simples, fala de forma... Abraça você, abraça quem é você. Eu falo que falar errado não é um problema, você pode ir melhorando isso. Agora, não perder o seu jeito de ser, se vestindo numa outra pessoa e perdendo totalmente as suas características de quem realmente você é. E isso não adianta, a pessoa não tem vida longa. É assim, fica um tempo, mas logo ela mesma cai por terra aquilo que ela acreditava que era, porque é uma farsa. Com certeza, eu também concordo com isso. E hoje, com essa história do posicionamento do que engaja, né, também tem essa coisa, né, às vezes fazer uma identidade, uma máscara social que engaja, mas ao mesmo tempo no off ela não se conhece com aquela máscara. Né? E aí o cliente também que ela atende não é um cliente que compraria de uma menina que tá com a música e com o neon atrás. Então, eu percebo que às vezes elas estão criando personagens, mas que nem combinam com o cliente que elas atendem. Né? Exatamente. O cliente que compra técnica e não curso online, ele não... Talvez ele tenha que ter um pouquinho mais de grana, ele tenha que ter tempo livre para ficar 2 horas deitado, né? Eu percebo isso, que parece que a imagem do que engaja na internet não combina com o que engaja na vida real. Não, até porque os melhores clientes, eles nem gostam de muita exposição. Os melhores clientes, não. O cliente premium, ele não gosta de foto, não gosta de fuleiragem, sabe? Tanto que, outra coisa... Eu conheço perfil comportamental, você também. E eu consigo identificar muito. Tanto que as minhas clientes, quando eu fazia cílios, mesmo sem... E eu sempre busquei sobre perfil comportamental, hoje entendo um pouco mais. Mas as pessoas não sabem identificar. Por exemplo, nós temos uma cliente que ela é bem de frente, uma jovem senhora. Ela é totalmente conforme estável. É aquela pessoa que fala pouco, que gosta tudo certinho. Se ela marcou 3 horas da tarde, é 3 horas da tarde. Você não queira mudar o horário dela para 3h15. Não, ela é muito...
não gosta de, converseiro alto lá na hora, a gente não tem. Super, extremamente. Tanto que no dia que ela tava lá, ela comprou algumas coisas de Natal, não sei o quê, e ela pediu um boleto acho que em 30 dias, a moça fez em 3. Ela estressou com aquilo. Porque na cabeça dela era para ter mandado um só, a moça mandou picado, não sei o quê. Então, sabe, é uma cliente que você precisa ter um jogo de cintura. E eu falo para as meninas, a Renata não fica contando de vida, não fica contando de nada, porque ela não gosta, ela não quer saber da tua vida. Primeiro que a cliente, ela não quer saber da nossa vida real, ela quer ser ouvida, e ela não quer ouvir. E tem um monte de gente falando na cabeça da cliente, a cliente sai com a orelha desse tamanho, e aí isso que perde a cliente. Então eu já falo, tem cliente, a cliente não abriu a boca, você também não vai. Faz o teu bem feito, continua fazendo e ponto. Não fica especulando na vida dessa cliente, porque essa cliente não gosta, ela gosta de privacidade. O nosso público, que é um público de classe A e B, não gosta de expor vida pessoal. Gosta de privacidade, não vai falar do marido, não pode ter brigado com o marido, ela não vai contar, porque ela não gosta de expor sobre a vida dela. Não tem nem rede social essas pessoas. Não tem. E as pessoas pecam nisso. De não buscar conhecimento para entender. Assim, não precisa entender de forma profunda. É de entender de forma básica sobre comportamento. Sim. Mas aí que tem o ruído, porque daí a pessoa quer atingir o público A, mas fazendo conteúdo X. E aí acaba se frustrando, né? Porque acha que pra atingir o público A tem que ter muito seguidor, mas não necessariamente. Não. Você tem que se conectar com o seu cliente, né? Da mesma forma que você se conecta com os seus seguidores. E eu acho que isso acaba... Eu vou falar demais, tá? Mais. Eu acho que nem tá tentando atender cliente. Eu falei hoje pra Cíntia. Acho que não. Essa galera que da viralização não vive de técnica, como nós vivemos. Gente, eu vivi de técnica, você viveu de técnica. Colocava dinheiro na minha mesa vindo da técnica. As pessoas hoje vivem de curso online, não vive, ensina isso, aquilo, mas não vive. É uma grande mentira que o mercado vem contando para as pessoas. Não vive da pessoa ali ficando o umbigo o dia inteiro e as costas doendo de atender cliente o dia inteiro. O mercado não vive mais. A grande maioria das pessoas que viralizam não vive de técnica e nunca nem viveu. Viralizou, ficou conhecida, vive de venda de curso. E não de prospecção e nem de fidelização de cliente. E também, se fosse, até a postura seria outra, né? Porque a gente vê até umas coisas que acontecem, polêmicas e afins, né? Porque seria diferente se tivesse... É que nem hoje eu tava falando com as minhas alunas de mentoria, né? Tudo que aconteceu semana passada e tal. E eu tava comentando com as minhas alunas. Eu não posso ficar no chumbo trocado porque... Tá chegando gente nova no meu perfil. E as pessoas novas não estão sabendo dos BOs que acontecem no dia a dia. Então, você tem que ficar assim, tipo... Tá, mas pra que eu tô fazendo conteúdo? Pra esse meia dúzia de gente que tá aqui no mercado dos cílios ou pra todas as outras que estão chegando, que são nails, que são maquiadoras, que são cabeleireiras. Se elas chegarem e verem esse rolê de chumbo trocado, não vai funcionar. Então, acho que também é isso, sabe? De você entender que, tipo... Tá, você quer causar aqui ou se você quer ganhar dinheiro lá? Então, eu quero ganhar dinheiro lá. Então, vou aguenta a raiva e tal, fica lá e volta pra onde você quer. E eu acho que o mercado do atendimento, esse perfil que tem esse jeito mais diferente de criar conteúdo, vai atrair o público de curso mesmo. Eu acho que o cliente final... só se for uma Jay-Z. Eu acho que Jay-Z talvez eles atendam, eles até atendam. Mas é uma geração que talvez não tenha tanto poder, né? Financeiro. Sim. Diferente de um outro país em que eu vejo que a Jay-Z de fora, né? Nunca se usou tanto skincare, as marcas gringas estão crescendo muito nesse segmento. Mas aqui no Brasil, um país em que se o pai tá ganhando um salário mínimo, o que você espera de uma Jay-Z? Que sustenta a menina. Eu nunca quis esse público e eu nunca atingi esse público, justamente desde lá de 2018. Eu sempre atingi mulheres mais velhas, jovens senhoras, mães, empresárias, que já têm uma vida consolidada. Por isso que, dentro de uma pandemia, eu ainda nunca deixei de atender. Porque as minhas clientes, a pandemia não afetou a vida dela em nada. Continuava tendo dinheiro, a empresa fechou naquele momento, mas o dinheiro estava lá na conta dela para ela fazer os cílios a hora que ela quisesse. Então, eu nunca tive o público de geração Z. E eu nunca gostei de atender. Que é o público que não tem dinheiro para manter. Que
gente realiza essas técnicas de tendência também, né? Também tem essa. Porque as pessoas, porque muito se fala, né? Não, inclusive, eu dou curso de tendências, mas essas tendências não é o que Mas sai. Bota dinheiro na mesa. Eu nunca fiz tendência. Não, hoje 50% dos meus atendimentos são tendências, mas eu atendo um público jovem, dos 18 aos 25. Mas, além disso, as pessoas mais velhas, de fato, que têm muito poder aquisitivo, elas não fazem. É o tradicional, é o clássico fio-a-fio. No máximo, um Brasileiro. egípcio. É, uma coisa mais delicada. Então, por isso que eu falo, quando você é uma profissional de fato, você tem que ser completa em tudo. Você tem que saber fazer um pouco de tudo para que você consiga atingir todos os públicos, né? Porque também o fato de você só fazer uma coisa, só focar em uma coisa, eu acho que pode te limitar, né? Daí chega a cliente pra você e fala, não, isso eu não faço. Não, Tem que isso fazer. Então eu sempre bato muito na tecla nisso com as minhas alunas também, de não, você tem que ser uma profissional completa, você tem que saber fazer de tudo. Temos sempre que estar atualizada nas tendências, sim, mas a gente sabe que no final das contas a maioria é o feijão com arroz. Exatamente, é o tradicional, não tem jeito. Essas coisas mais modernas, a pessoa mais jovem, de fato. E aí a pessoa que não tem um poder aquisitivo mesmo pra se manter. Às vezes faz ali pra uma formatura, pra uma festa, mas não vai manter ali todo mês. Ainda mais que são mais caras as técnicas, né? Sim. Então, é saber lidar ali com o público, saber lidar com o que tá acontecendo atualmente, né? Mas a gente tem que também saber se reinventar sempre, né? Eu acho que falta um pouco disso nas profissionais hoje. Elas estão muito acomodadas, eu sinto. Não, eu sou especialista em naturalidade, então eu só vou fazer isso. O resto aqui eu não vou fazer. Não, eu sou volumão, então isso aqui eu não faço. Não, eu acho que tem que saber se adaptar ao ambiente tem que saber total. todas as técnicas, sim. É igual, eu fui contratar uma lash designer, acho que logo que eu tava abrindo a Noara e tal, ela não sabia fazer fio-a-fio clássico. Ela não sabia, porque ela aprendeu já as técnicas, os técnicos. Falei, como assim? Juro, a pessoa que não sabe fazer um fio-a-fio clássico, pra mim, ela não é uma lash designer. Não. Me desculpa, mas não é. Eu tinha esse mesmo pensamento com volume russo, assim. Depois eu acabei ficando quieta, porque eu falei, tá bom, vamos... Gente, não adianta, não é. Tanto que quando eu ensinava curso de cílios... Mesmo o tecnológico muito, né? E só isso que a gente fazia. Eu não ensinava o tecnológico. Também. Eu não ensinava. E eu explicava pra ela e ela super entendia. Eu falei, se você faz um fio-a-fio clássico perfeito, você executa qualquer técnica perfeita. Porque eu não consigo visualizar se o teu fio, ele tá bem direcionado com os fios tecnológicos. Não tem. Eu vou saber fazer isso, só que é muito mais fácil para mim, para você executar do fio. Então, todas as modelos, eu dava os tecnológicos para aprender na esponja, mas nas modelos era só fio clássico. Gente, porque pra mim, de verdade, não faz nada de sentido se ele é a base de todas as outras técnicas. Não, e o alinhamento é diferente, né? Não, gente, total. Eu também tinha esse pensamento, depois eu cheguei a pensar, eu falei, será que eu tô ensinando errado, gente? Porque o mercado inteiro ensinava essa tecnológica, eu lá, velha de guerra, lá tentando ensinar com fio-a-fio e volume russo, e eu pensava, meu Deus do céu, elas devem... Às vezes tô tentando ensinar o mais difícil, né? Depois eu mesma tive que mudar, mas eu também vou desse pensamento. Agora, Simone, a gente vai para um quadro chamado Pulo da Águia, tá? É onde a gente quer saber se você teve algum salto na tua carreira, que você foi sem saber para onde estava indo, mas foi mesmo com medo. Eu acredito que foi para a área da beleza mesmo. É claro, né? Vim sem muitas expectativas, como eu falei, e... Porque não tive, assim, eu vou fazer isso, não sei se vai dar certo. Não, eu acredito que foi pedir as contas, foi o tiro no escuro. Eu acredito que foi o sair do CLT para o empreender. Que é o medo de... Que é o medo de muitas, e eu não tinha medo, mas eu fui com medo mesmo, mas eu sabia que ia dar certo, sabe? Porque na minha cabeça, e eu já atendi algumas pessoas... que já estava quase que suprindo o que eu ganhava. Então, na minha cabeça, eu pensava, se eu tirar o que eu tiro atendendo essas clientes, já para mim tá ótimo,
Pra mim tá muito bom. E o Elon, não sai, você tá doida, minha mãe, não sai, mas você tá louca. Como você vai deixar o emprego fixo, né? Uma carteira registrada pra... E se não der certo? Falei, se não der certo, eu volto de novo, gente. Oxi, preguiça de trabalhar não tenho. E eu acredito que foi esse, porque em nenhum outro momento da minha vida, da minha carreira, eu tive incerteza daquilo que eu estivesse fazendo. Claro, Noara, não vou falar que eu não tenho medo. Tive medo também e fui com medo mesmo. Então, acredito que é um exemplo também que eu posso dizer. Tive medo de abrir a Noara? Tive, mas eu fui com medo mesmo e fui aprendendo de fato no meio do caminho a trabalhar com um negócio que eu nunca tinha trabalhado, que é unha. Sim. E agora a gente tem o nosso segundo quadro, que é cicatrizes que viraram medalhas. Olhando de fora assim, parece que nunca errou, né? Que nunca aconteceu nada. Mas a gente queria saber se tem algum erro, alguma coisa que você acabou fracassando, mas que te fez chegar onde você está hoje, que depois viraram uma grande medalha. Dentro da área da beleza, não. Mas na minha vida pessoal, sim. Em 2013, eu sofri um acidente. E que isso foi o ponto de partida para eu me tornar uma pessoa melhor. Eu sofri um acidente bem inusitado. Eu bati numa viatura de polícia. Nossa! Eu capotei uma viatura de polícia, bêbada, 2h da manhã, saindo de uma balada para ir para uma outra balada. E isso para mim foi assim o fundo do poço, mas assim, eu bebi aquela água amarga do fundo do poço. Eu perdi toda a expectativa que eu tinha sobre a vida. E assim, de uma forma muito difícil, porque eu perdi meu carro, eu perdi a minha dignidade, porque depois que aconteceu isso, eu tinha vergonha do que eu tinha feito. Eu trabalhava no atacado, todo mundo me conhecia, e foi difícil encarar a ressaca moral que eu tinha daquilo, sabe? Encarar os meus pais. E nessa época, todos aqueles meus amigos de balada viraram fumaça na minha vida até hoje. Eu não sei deles, eles nunca vieram perguntar. E quem acolheu de fato mesmo foi a minha família. E isso virou a minha medalha. Porque isso virou uma chave na minha vida. E uma chave muito grande que... nada na nossa vida acontece se a gente não busca aquilo. Então, eu busquei esse caminho. Eu buscava isso. Todos os dias era baladeira. Era muito responsável dentro do meu trabalho. Só que eu era super irresponsável com a minha vida. Bebia, dirigia, saía todos os dias. Porque na minha cabeça, eu aproveitava a vida... saindo de balada todos os dias, tendo roupa nova, comprando roupa nova. Era uma pessoa que gastava muito, ganhava muito, mas gastava muito também. Então não tinha nada na vida. Conquistei bastante coisa, porque eu sou uma pessoa que eu corri atrás. Eu tirei carro zero, moto zero, tudo trabalhando no CLT. Coisa que muita gente não consegue tendo uma empresa. E só que isso daí me fez parar e analisar. O que eu fiz com a minha vida? Eu andei tão errado que por que eu tive, né? Que eu andei tão fora da curva assim. E aí isso me fez buscar Deus, me fez ser uma pessoa mais centrada. E eu falei, eu não quero mais essa vida. Eu não quero mais essa vida. E aí foi quando eu deixei de andar com os amigos que eu andava, parei de ir nas baladas no qual eu frequentava, mudei de vida de fato. Aí foi aí que eu busquei desenvolvimento pessoal. Então, por isso que quando eu vim para a área da beleza, eu já tinha uma bagagem, sabe? E isso, de fato, fez a Simone que eu sou hoje. Porque se eu não tivesse mudado nesse ponto... talvez nem viva eu estaria, viu? De verdade. Porque a vida que eu tinha era frenética. Nunca usei droga, nunca dependi nada disso. Mas eu só queria viver a vida. Jovem. Eu só queria viver a vida. Então, isso foi o momento mais difícil da minha vida até então. Só que o melhor momento da minha vida até então também. Porque eu agradeço tanto a Deus hoje por Ele ter deixado eu viver, passado por esse deserto,
para eu aprender de fato. Então, isso foi um deserto que transformou na Simone que eu sou hoje. É porque tem pessoas que até viveriam experiências como a tua, talvez, ok, ia fazer piada, brincar com o Brasil, no outro dia ia estar na balada. Mas foi um impacto tão emocional, tão forte, que dali em diante deve ter existido uma Simone antes. Não foi, todo mundo, minha família sabe. É uma Simone antes e uma Simone depois. Total, e isso me acarretou, assim, problemas na minha vida até hoje, né? Que há 6 meses eu tava sem dirigir. Por que isso? Traumatizou. Não é que traumatizou, né? Eu tive processos, enfim, gente, você imagina. Eu comentei no episódio anterior, eu comentei que a gente tava brincando, tipo, qual foi o momento que você virou adulta? E foi uma vez que eu bebi, eu contei no episódio anterior, eu bebi em São Paulo e eu arranhei toda a lateral do carro, que eu falei, cara, se acontecesse algo pior, minha família não ia conseguir nem me buscar. E aí, virou uma chave dele. Aquele dia em diante, eu virei uma pessoa adulta. Esse dia eu virei uma pessoa adulta. E assim, hoje, né, lógico, não foi uma coisa tão drástica, mas foi uma chave. Para algumas pessoas pode não ser, mas para mim foi daquele dia em diante que me caiu a ficha de que aqui eu tava sozinha. Sim. Diferente de onde eu morava antes, que eu tinha pessoas ali do meu lado, né? Então, para mim, foi esse momento. Agora a gente vai para nossa última. Na verdade, isso aqui não é nossa pergunta, essa pergunta é tua. É um quadro em que a gente inverte os papéis. Você traz uma pergunta pra gente, ou uma pergunta sobre o mercado, algo que você tem curiosidade de saber, um ponto de vista nosso, algo que você queira fazer para nós. Vixe. Isso é difícil. Dá tempo de pensar. Esse é o mais difícil de todas. Se fosse ao contrário na entrevista, o que você perguntaria? Olha, pra Kel, eu vou perguntar pra ela como que é ser empresária, ser uma produtora de conteúdo, ser esposa. E eu nem sabia desse outro seu lado, né? Que o seu sogro e tal. E ser mãe. Olha, é uma loucura. Eu acho que eu não estava executando todos os papéis, assim. Acho que até vai em conta que a gente estava conversando antes de entrar no... Eu estava muito empreendedora, empresária. E meu bebê tem 4 anos, né? E aí eu agora, talvez até pelo lado espiritual, desenvolvendo o lado espiritual, eu venho percebendo que tem coisas que dinheiro não paga. E aí eu venho colocando, reorganizando as coisas no lugar. Então eu acho que eu fiz muito bem os outros papéis e deixei o papel mais importante, que era o papel de mulher. Sabe, o papel de esposa, o papel de mulher. E eu acho que muita gente faz isso quando começa a empreender, porque vai dando dinheiro, né? E aí você vai se empolgando, e aí vem fama, e aí você começa a pensar, cara, mas isso aqui não vale mais a pena. Não vale mais, nada vale mais, né? Do que você tá em casa, do que você viajar menos, do que você ter o tempo com a tua família. Então, acho que hoje eu estou aprendendo a viver uma nova fase de um outro, em que empreender não é mais uma prioridade, sabe? Então, assim, é meio contraditório falar isso, né? Num programa em que o foco é empreendedorismo, mas não é mais. Eu acho que é por isso que eu tô tão, assim, tipo, sabe? Porque eu acho que você pensa assim, eu não preciso mais desempenhar uma personagem, não preciso mais fingir certas coisas. Então, acho que é um novo momento, que não vai ser bom. Ou vai ser, vamos ver daqui uns anos, né? Daqui uns anos a gente descobre. Mas é que hoje você também já tá consolidada no mercado, né? Então, hoje você consegue se dedicar com seus outros pilares e seguir a sua empresa também, né? Sim. Então, eu acho que você fez o seu caminho e agora... Uma coisa que eu aprendi, o maior pilar não acontece no online. Ele acontece no offline. Isso total. Não é online, é offline. E aí eu vejo, por exemplo, na empresa a gente tem uma empresa, né? Então... o que acontece lá, as coisas que acontecem lá, se eu ficar misturando, não vai acontecer. O offline, ele é onde acontecem as coisas. E eu senti isso quando eu tinha clínica, agora que eu fiquei um tempo só com online, eu não tive eu me sentia falta do off, do dia a dia operacional, administrativo, porque eu vim de um mercado assim, e eu sentia muita falta. E agora voltando pro mercado, né, offline, eu fico pensando, eu falo, cara, isso aqui é empreender. Não é o que tá. Isso aqui não é. Tipo, jogo é jogo e, né, treino é treino, jogo é jogo. Isso aqui é jogo. O treino é o digital, é o que você mostra, é o que aparece, é o que você cria na internet. Então, acho que são momentos diferentes. Mas nesse papel, né, de mãe agora, eu acho que vai ser cada vez mais desafiador, porque eu também tomei a decisão de ter mais um filho, né? Então, agora é outro rolê, outro momento de carreira também. Eu posso complementar?
É importante que você falou isso, porque eu, Simone, compactou do mesmo pensamento de você nessa pegada de hoje. Porque eu também, como eu disse, já tive, é porque eu sou, né, autossuficiente. Não, a gente não é. E mais uma vez eu volto. A nossa vida, quando nós temos alguém ao nosso lado, a bagagem fica muito mais leve. A bagagem fica muito, muito, muito mais leve. Não adianta. Você finge ser feliz, e tem um monte de gente no nosso mercado fingindo ser feliz, e no fundo tá amargurada, porque tá destruindo o casamento, tá destruindo a família. Exatamente. A que ponto? Exatamente. Né? Que custo, né? A que custo? É aquela verdadeira roda da vida. Um só tá alinhado, não adianta. E o resto tá desalinhado. A roda da vida não roda, não gira. Roda, não gira. Eu falo todo dia para as minhas aulas de mentoria. Eu falo exatamente sobre isso, por causa dessa roda da vida. Que eu comecei a olhar, eu falei, cara, mas tá nota 2 em tudo, né? A gente tá falando, gente, de uma ferramenta que existe no coach, né? Quando a gente começa a estudar sobre inteligência emocional, uma das ferramentas mais básicas que você tem. E aí eu olhei, eu falei, gente, o espiritual tá 2, o relacionamento tá 3, não sei o que, tá cá, filho tá 4. Eu falei, o que tá bom? Então o profissional também não tá. Também não. Porque você não tem como você olhar pro profissional como uma merecedora se você tá tudo desequilibrado, né? Foi aonde eu comecei, faz 1 ano que eu já tô nesse processo, acho que as pessoas vão sentir cada vez mais o meu afastamento de outras coisas, mas a minha completude em outras áreas, porque olha, vou te falar que dá muito mais prazer do que viver só o profissional também. Com certeza. E é importante trazer isso à tona, porque numa simples fala a gente consegue salvar, né, a vida de outras pessoas, porque talvez um casamento que estava ali perdido e a pessoa, poxa, não, eu preciso voltar. Não é só isso que importa, mas esse é o pilar que de fato importa e segura todas as outras pontas. É o que a gente tá falando, o fio a fio clássico, não é a base de tudo? O nosso relacionamento, a nossa família é a base de todos os outros que segura. E às vezes eu acho que as pessoas se esquecem do porquê começaram. Porque muitas vezes a gente começa o quê? Pra dar uma qualidade de vida melhor pra nossa família, pra ter a qualidade de tempo. E aí no meio do caminho, a gente acaba esquecendo do porquê a gente começou. Foca muito só no trabalho e acaba faltando em tudo, né? Então, acho que as pessoas, a gente precisa, às vezes, lembrar do porquê que a gente começou. Por que a gente tá fazendo o que a gente tá fazendo? Por que a gente começou a trabalhar? Foi pra ter uma melhor qualidade de vida? Tô tendo uma melhor qualidade de vida? Então, se não está, não faz sentido. E aí é um passo de desacelerar mesmo, né? Falta, talvez, essa maturidade de desacelerar. Porque, às vezes, as pessoas... Até o próprio ego fala assim, não, eu não posso agora. Agora que eu tô aqui, eu vou voltar pra trás. Não dá, né? Então, acho que, às vezes, as pessoas... Falta maturidade pra decidir, de fato, colocar um pé pra trás pra conseguir se alinhar de novo. Olhar tudo com calma, né? Calma, vamos pensar, né? E aí, qual pergunta você faria pra Cíntia? Pra Cíntia. Bom, a Cíntia, eu não conheço tanto ela, a gente conversou um pouquinho aqui. Então, eu vou perguntar dentro do que nós conversamos. Como é pra você atender, dar curso e ainda dar conta de 2 lojas? E ainda tem um podcast. Então, hoje, né, eu aprendi, depois da mentoria mesmo com a Kel, que a Kel foi minha mentora, ainda é, né? E porque eu não delegava as funções, eu pegava tudo pra mim. E aí, hoje eu aprendi, de fato, que a gente precisa sim delegar pra dar conta de tudo, né? Porque... a gente não consegue ir sozinho, a gente se limita. Eu estava limitada em um patamar. Eu não conseguia subir desse patamar porque eu queria fazer tudo sozinha. Eu acho que nós, mulheres, a gente tem muito isso, né? De não, eu consigo, eu faço, eu dou conta. E hoje, não, eu aprendi que eu preciso, sim, delegar. E hoje as minhas empresas, elas conseguiram crescer muito nesse ano pelo fato de eu ter famílias, que eu trabalho em família, então eu tenho uma família que a gente consegue ter esse lado mais leve, que você mencionou hoje. Meu namorado também trabalha comigo, a minha mãe, minha irmã, e aí a gente consegue ter esse peso mais, ser mais leve, né? Apesar de ter muitos conflitos também, né? Ter muitos problemas. Imagine, né? Trabalhar com a mãe, com o namorado, com a irmã, só... facada, mas dá tudo certo no final. E graças a Deus hoje eu consigo ter essa maturidade de saber, não, isso daqui não tá na minha alçada, isso aqui eu não vou conseguir fazer, então esse aqui eu preciso passar, porque senão não tem como, né? Mas hoje
tenho um atendimento bem reduzido, atendo 2 clientes por dia. Eu tô focando mais na parte dos meus cursos mesmo agora, mas cada dia eu faço uma coisa. Daí dá pra fazer um pouquinho de tudo, mas se não tem apoio, não consegue, não dá conta. É um eterno equilibrar dos pratos mesmo. O mercado muda muito, né? Então hoje você tá equilibrando aqui, amanhã você tá equilibrando ali, vai se... O importante é manter, né? Você vai onde tá precisando mais no momento. Naquele momento. Exato, é. Bom, gente, temos um podcast aqui. Queria agradecer, Simone, por você ter vindo. Eu sei que não é fácil, gente. Ela veio de longe pra cá. Sei que não é fácil, mas tô muito feliz de você estar aqui, porque a gente já tava namorando há muito tempo, né? Pra trazer ela. Aí eu fiquei feliz. Simone tem que vir. Tem que vir pra trazer, pra falar um pouco das empresas, né? Que agora não é mais uma. Nesse meio tempo foi bom, porque ela já tá com mais uma empresa. Quem sabe a próxima vez ela arruma mais outra empresa. Não é de duvidar, né? Mas eu também queria agradecer, Simone. Eu sempre te admirei muito das redes, né? Não te conhecia pessoalmente, então foi um prazer. Conhecendo mais a fundo agora, né, um pouquinho da sua história, acredito que esse episódio vai ter muito conteúdo rico para as meninas, até para se inspirarem, né? É incrível ver mulheres no poder assim e com um grande sucesso e tão humanizadas, né? Não só pensando em lucratividade hoje. Então foi muito, muito incrível. Muito obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço. Que Deus abençoe cada vez mais o podcast de vocês e a vida também. Amém. Amém. A todos nós. Também. Gente, muito obrigada por vocês que estão assistindo e até o nosso próximo episódio. Até mais. Tchau.